Quitéria Faria, advogado de Direito de Trabalho, muito boa noite, bem-vindo. Estas alterações agora feitas eram as que faltavam, este modelo ao qual já aderiram pelo menos 1.400 empresas, é agora mais claro? Sim, não tenho grandes dúvidas a esse respeito. Parece-me que as alterações legislativas que ocorreram nestes últimos 15 dias têm vindo no sentido de criar uma maior transparência, uma maior capacidade de um conjunto de empresas poder ser elegível para este mecanismo de layoff. Foram, de alguma forma, suprimidas algumas dúvidas interpretativas que o próprio regime trazia e, nesse sentido, parece-me que ele hoje em dia é mais claro, mais transparente, de maior facilidade para o seu acesso e parece-me que vai ao encontro daquilo que o Governo pretende, que é, na medida do possível, da manutenção dos postos de trabalho, evidentemente que aqui, num esforço tripartido, mas diria que hoje por hoje, e até em função do facto de, na passada sexta-feira, do ponto de vista tecnológico, já terem sido criados todos os mecanismos para que os pedidos de submissão possam ser feitos, diria que a minha apreciação é globalmente positiva e penso que o Governo tem andado bem neste caminho que tem feito, fundamentalmente, e reforçando o que acabei de dizer, porque ampliou a possibilidade de um conjunto vasto de empresas serem a partir de agora elegíveis, quando antes não eram. Olhando concretamente para este modelo e para clarificá-lo, a quem é que se dirige e qual o leque de empregados que terão acesso a ele também e ao quê? Bom, este modelo foi pensado do ponto de vista do legislador de forma absolutamente transversal. O que é absolutamente crucial é que qualquer empresa cumpra um dos três critérios que estão previstos no decreto-lei que entrou em vigor na passada sexta-feira relativamente à elegibilidade. E estes critérios, falando de forma sumária, são a possibilidade de recurso ao layoff para aquelas empresas que foram obrigadas a encerrar em virtude do decretamento de estado de emergência, para aquelas empresas que nos últimos 2 meses ou no mês homólogo do ano transato tenham um decréscimo de 40% ou superior, e ainda para aquelas empresas que, num exercício de futurologia, conseguem desde já antecipar que, por exemplo, no próximo mês terão também um cancelamento das suas encomendas ou reservas e uma paralisação relevante da sua atividade produtiva, sendo que, neste caso em concreto, é preciso que, a quando da submissão, exista a documentação de suporte absolutamente inequívoca de que esses 40%, por exemplo, se estivermos a falar no próximo mês de abril, se irão verificar. Pois, com certeza, que a Segurança Social fará o seu trabalho de fiscalização e veremos se de facto as empresas aderiram de forma lícita, legal e cumprindo os requisitos a este regime de layoff simplificado. Quanto é que uma empresa paga a um trabalhador? Qual é que é o salário que pode resultar deste modelo? Eu pedia-lhe, se fosse possível, um exemplo muito concreto. Se falarmos eventualmente de um salário bruto de 1.000 euros, por exemplo. Depende da modalidade do layoff. Se estivermos a falar num layoff onde existe a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, dito de forma mais simples, em que o trabalhador pura e simplesmente não labora, a empresa deverá suportar cerca de 200 euros. Porquê? Porque desses 1.000 euros, 2/3 desse valor é aquele que será pago ao trabalhador, que é a chamada compensação pecuniária, a compensação retributiva, e desses 2/3, 70% deles são assegurados pela Segurança Social e 30% pela entidade empregadora. Numa outra modalidade, que se prende com a redução do período normal de trabalho, depende de qual é que é a dimensão dessa redução, mas, por exemplo, num caso mais típico, se um trabalhador se vir envolvido num processo de layoff simplificado como este e que tenha, por exemplo, uma redução do seu período normal de trabalho para metade, a empresa terá que lhe pagar na íntegra metade desse período normal de trabalho, por exemplo, 20 horas, e
O período onde não estiver, quando não estiver a trabalhar, aí sim entraremos no pagamento da compensação retributiva, onde competirá 70% à Segurança Social e 30% à entidade empregadora. Portanto, o esforço e o custo maior para a Segurança Social será sempre necessariamente nos casos em que haja suspensão e menor sempre e quando exista um layoff simplificado na modalidade de redução do período normal de trabalho. E se uma entidade empregadora aderir a este layoff, a pessoa pode correr o risco de ser despedida? Não com uma baliza temporal. O que é que nos diz hoje o Decreto-Lei? Que uma empresa que recorra ao regime de layoff simplificado não pode, na vigência do mesmo e nos 60 dias subsequentes ao término do mesmo, proceder a despedimentos com justa causa objetiva. Ou seja, não poderá proceder a despedimentos por extinção de posto de trabalho ou coletivo. A questão aqui, e que tem sido falada, e as vossas duas últimas peças vêm muito nesse sentido, prende-se com o facto de se poder ponderar se este período de proibição de despedimento, se esta norma travão de 60 dias é ou não curto e se poderia ou não ser ampliado. A proteção que existe apenas e só se prende com a proibição de despedimentos com justa causa objetiva, reforço, e não com qualquer outra forma de cessação de contrato de trabalho, como, por exemplo, e há pouco ouvíamos, as caducidades de um contrato de trabalho a termo, a denúncia no período experimental por parte do empregador, a cessação de um contrato em comissão de serviço e, portanto, um acordo de revogação e, portanto, todas estas formas de cessação de contrato de trabalho que não configuram tecnicamente um despedimento não estarão proibidas nem na vigência nem neste período subsequente. Portanto, proibido estará apenas e só na vigência e nos 2 meses posteriores ao regime os despedimentos coletivos de extinção de posto de trabalho. Sr. Doutor, já disse que este regime de layoff é mais claro, mas o que é que ainda falta saber? Há ainda algumas dúvidas que podem ser suscitadas por este regime? Eu diria que ele hoje, e acho que não é tempo para fazermos balanço sobre a cronologia do processo legislativo que nos permitiu chegar até aqui, porque, como sabemos, foi criada uma portaria há cerca de 15 dias, existiram 3 alterações ou retificações à mesma, a mesma foi revogada e entrou em vigor este decreto-lei no dia 26, passados 2 dias houve já uma alteração a este decreto-lei, onde veio proibir esta norma travão dos despedimentos, não apenas para os trabalhadores que estariam envolvidos no processo de layoff, mas para todos os trabalhadores da empresa que tenham recorrido a este layoff. Diria que seria interessante ponderarmos outro tipo de medidas que também pudessem, de outra forma e em paralelo, assegurar a tentativa de mantermos o maior número possível de postos de trabalho. E refiro-me em concreto a medidas como, por exemplo, a criação de um regime extraordinário de renovações temporárias para os contratos de trabalho a termo certo, como aconteceu quando da presença da Troika em Portugal, para um potencial alargamento do período experimental para 180 dias ou para 120 dias, para que um empregador, neste momento em que se vê numa situação de enorme dificuldade e de enorme incerteza sobre o futuro da sua empresa, pudesse ter tempo para, em detrimento de não renovar um contrato ou de o caducar, ou de denunciá-lo no período experimental, poder ter tempo para amadurecer essa ideia, sendo beneficiado por um regime de layoff e, portanto, sendo apoiado nesse sentido, a criação de mecanismos de flexibilização dos tempos de trabalho, na senda do que já sucede com os bancos de horas, com a adaptabilidade, se calhar termos a possibilidade de criar um regime de mecanismos de flexibilização de tempo de trabalho mais amplo, onde as empresas possam conseguir geri-lo da melhor forma e também não descuro, e parece-me importante no caso em concreto, que o Governo deveria pensar naquelas microempresas e fundamentalmente nos seus membros de órgãos estatutários, falando de uma forma mais simples, dos gerentes daquelas empresas que têm 3, 4 trabalhadores, onde os próprios são verdadeiros trabalhadores de facto e que neste momento ainda não se encontram a coberto do regime
quando me parece que justificadamente o poderiam ser. Deixe-me colocar-lhe uma última questão. Há instantes o secretário-geral da UGT defendeu que devíamos copiar um pouco o que foi feito pelo governo espanhol no que diz respeito à proteção dos trabalhadores precários, nomeadamente. Acha que faria sentido isso, criarmos normas, digamos assim, um pouco à semelhança do que foi feito pelo governo espanhol ou mesmo pelo governo italiano? Eu compreendo as preocupações das confederações sindicais, compreendo que defendam que esta norma travão de proibição de despedimentos pudesse ser alargada a toda e qualquer forma de cessação de um contrato de trabalho nos 60 dias subsequentes a um layoff simplificado, mas a mim parece-me que também temos que pensar quem promove emprego, quem gera emprego, quem permite que este país tenha conseguido retomar do ponto de vista económico com grande vitalidade nos últimos anos e que tenha permitido que a taxa de desemprego tenha descido de forma significativa, quero com isto dizer que devemos também pensar nas empresas. E, portanto, esse tipo de medidas mais radical, em que vedássemos pura e simplesmente qualquer possibilidade de cessação de todos os contratos de trabalho em empresas que tenham recorrido a layoff, parece-me ainda assim, e compreendendo, reforço, a questão social, ainda assim demasiado radical e até tenho dúvidas sobre a sua constitucionalidade, mesmo em estado de emergência. Contudo, dei-lhe um exemplo de uma medida que podia, se implementada, proteger mais postos de trabalho, que era alargarmos, por exemplo, este período de proibição pós-términos do layoff de 60 para 90 ou para 120 dias. Isso quereria dizer que nós teríamos uma empregabilidade assegurada por um período temporal maior e que neste período de 90 ou de 120 dias já se pudesse começar a ver de alguma forma algum tipo de retoma, ainda que muito pífia, por parte das empresas que tenham recorrido a este regime. Agora, do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico-laboral, não posso acompanhar as pretensões das confederações sindicais, porque para mim é absolutamente claro que o despedimento é apenas uma das formas de cessação de um contrato de trabalho e pedir hoje a uma empresa que se encontra numa situação extraordinariamente difícil, que não caduque um contrato de trabalho a termo certo, por exemplo, quando esteve na causa e no motivo justificativo que levou à sua celebração foi um acréscimo exponencial da atividade da empresa e hoje ela pura e simplesmente desapareceu, ou quando não se é permitido a um empregador que provadamente entenda que um seu trabalhador não reúna as capacidades e os skills necessários para prosseguir a sua atividade na empresa, não possa denunciar o contrato no período experimental e, portanto, diria que até pode eventualmente vir-se a fazer esse caminho. Parece-me é que no atual contexto ainda existem mecanismos mais mitigados que não sejam tão radicais e que não sejam tão pura e simplesmente não permitir a uma empresa que possa cessar contratos de trabalho por todas as outras formas que existem que não o despedimento coletivo ou por extinção de posto de trabalho. Pedro da Quitéria Faria, boa noite e muito obrigada pelas suas explicações nesta edição da noite. Entretanto,